Nas últimas décadas, milhares de textos antigos sumérios foram descobertos na Mesopotâmia, que conhecemos como o atual Iraque. As suas traduções por renomados estudiosos e cientistas de todo o mundo revelaram um relato científico incrivelmente detalhado da história bíblica da criação. Na década de 1960, o autor Eric Van Deken apresentou a premissa radical de que os deuses e anjos detalhados nas histórias da Bíblia eram, na verdade, astronautas antigos que foram identificados erroneamente. Novas descobertas arqueológicas estão sendo feitas e apresentadas que não apenas fortalecem esta teoria, mas também impedem novas evidências que forneçam as respostas mais incríveis em muitas das questões mais profundas da humanidade. Questões como quem sou eu, de onde eu venho e por que estou aqui. E desta vez, essa onda coletiva traz consigo estudiosos, cientistas e arqueólogos que apresentam evidências estranhamente convincentes. Estas novas traduções sugerem que os alienígenas criaram os humanos. Foi-nos dito pela primeira vez que a Bíblia hebraica, ou o Antigo Testamento, veio diretamente de Deus durante o período entre 1300 a.C. e 300 a.C. Portanto, começou há cerca de 3300 anos e foi concluída cerca de 1000 anos depois. Depois aprendemos que a Bíblia grega foi plagiada da Bíblia hebraica e então veio a descoberta que a Bíblia hebraica foi plagiada da Bíblia suméria. O sumeriano foi a primeira linguagem escrita conhecida por ter existido. Pessoas que traduziram Bíblias posteriores certamente abandonaram uma quantidade incrível de informações muito importantes devido às cenas tão incríveis descritas. Mas agora elas estão de alguma forma a começar a fazer sentido lógico e científico. A origem dos seres humanos, segundo a Bíblia, antigos alienígenas criaram os humanos. O livro de Gênesis e a Bíblia hebraica foram baseadas na história da criação suméria. Por pelo menos 2000 anos, numerólogos e estudantes da Cabala têm procurado no Antigo Testamento o Grande Código de Deus, um manuscrito original de um raro texto cabalístico, o Sefer Yetzirah. Também é conhecido como o Livro da Criação. É o livro mais antigo da tradição hebraica do ocultismo e descreveu como Deus criou o universo e todos os seres vivos usando as 22 letras do alfabeto hebraico. Recentemente, descobriu-se que as 22 letras representam os 22 aminoácidos que são usados como os blocos de construção do DNA humano. O segredo da criação da humanidade foi a manipulação do DNA pelos deuses. Mas como os sumérios sabiam sobre DNA humano há mais de 5000 anos? Agora, os nossos volumes acumulados de conhecimento dizem mais notavelmente que estes escritos são autênticos, têm base científica e o seu conteúdo é demonstrável. O Antigo Testamento foi baseado em textos sumérios e tabletas cuneiformes, datando de um período entre 4000 e 5000 anos atrás. Existem, literalmente, milhares desses registros recuperados, ainda esperando para serem traduzidos. Eles nos dizem de forma emaranhada tudo sobre a vida durante esse tempo, desde recebimentos de vendas e assuntos familiares até à história da criação. É uma história que revela claramente que as nossas histórias bíblicas descendem diretamente destes textos antigos e havia muito mais que ficou de fora das histórias bíblicas que nos ensinaram a todos. Por mais notável que pareça, isso é o que diz a tradução do texto sumério original que sugere que os alienígenas criaram os humanos. A Bíblia hebraica diz que a criação de Adão e Eva foi o começo. Existem registros detalhados de todas as gerações, desde Adão até Jesus. Esses registros indicam a idade de cada pessoa quando teve os seus filhos. Então, se você somar as datas da Bíblia, claramente que a Terra tem um pouco mais de 6000 anos. A versão suméria inclui o nascimento do universo há mais de 13,7 bilhões de anos e os cientistas agora estimam que esta é a idade aproximada do nosso universo. Como é possível que os sumérios soubessem isso 1000 anos antes da Bíblia ser escrita? Eles afirmam claramente que isso foi dito a eles por aqueles que vieram do céu para a terra ou pelos Anunnaki. A história de criação suméria começa há mais de 4,5 bilhões de anos, quando a Terra original colidiu com um grande corpo celeste que formou a nossa Lua.
Cientistas da atualidade estimam que isso ocorreu há 4,5 bilhões de anos. Como é possível que isso tenha sido escrito há 4 ou 5 mil anos? Como eles descobriram sobre todos os planetas do nosso sistema solar, incluindo Marduk e Tiamat, e que a colisão deles também resultou na criação da Terra como a conhecemos. Os gigantes planetários se chocaram em um ângulo, deixando toda a massa da Terra de um lado do planeta, conhecida como Pangeia, ao deixar um enorme espaço do outro lado, com os oceanos preenchendo ao longo de centenas de milhões de anos. Pangeia lentamente se dividiu nos 7 continentes que existem hoje. Isto é exatamente o que os cientistas dizem hoje. Como isso poderia ter sido escrito 4 ou 5 mil anos atrás? A ciência moderna nem sabia sobre todos os planetas no nosso sistema solar até há cerca de 100 anos. A história da criação suméria inclui descrições da vida num planeta em nosso sistema solar que ainda não descobrimos. Seu nome é Nibiru. Ele tem uma órbita oval e ele leva 3.600 anos para viajar ao redor do nosso Sol. Há cerca de 500 mil anos, a atmosfera de Nibiru foi seriamente danificada e diminuída por um desastre celestial cataclísmico. E aqueles que viveram lá tiveram que encontrar uma maneira de consertar isso para sobreviver. Eles sabiam que desenvolvendo gases e poeira suficientes na atmosfera, esse dano poderia ser reparado. E o metal que funcionaria melhor para este propósito era o ouro, porque nenhuma outra substância pode ser pulverizada num pó tão fino e deixado na atmosfera. Também é inerte e não combina com nenhuma outra substância. É interessante que a NASA lançou um foguete no início dos anos 70 que estava destinado a procurar vida extraterrestre e incluiu um disco de ouro que identificou a Terra e muitas das suas características, incluindo a humanidade. Este disco de ouro é estimado ter uma vida útil de 2 a 4 bilhões de anos. O ouro era extremamente raro em Nibiru, mas eles tinham uma tecnologia notável e podiam escanear o sistema solar à procura da presença de ouro. Eles o encontraram pela primeira vez no cinturão de asteroides e tentaram extraí-lo de lá. Mas com isso eles perderam muitos astronautas e espaçonaves e os seus esforços foram um fracasso. Então, o líder dos astronautas, Anu, escaneou novamente o sistema solar em busca de ouro e obteve resquícios na Terra. Eles pousaram em nosso planeta há cerca de 445 mil anos atrás. A história deles sobre a viagem à Terra é muito importante. Quando eles viram pela primeira vez os detalhes da Terra emergindo da escuridão do espaço, eles o descreveram como um topo branco e um fundo branco com um azul no meio, identificando claramente Ártico e a Antártica com os oceanos em torno da sua zona temperada. A criação da humanidade, a história da criação suméria, afirma que havia muito ouro na Terra e os Anunnaki começaram a extraí-lo do oceano. Mas isso era muito lento. Eles perceberam que, para obter as grandes quantidades de que precisavam, eles tinham que obter ouro de dentro da Terra. Eles assim trouxeram mais de 50 astronautas de Nibiru para ajudar nos seus esforços de mineração. Também estabeleceram uma base em Marte para armazenar o ouro, aguardando embarque para Nibiru. A razão para que esta base existia era que a atração gravitacional em Marte era significativamente menor do que na Terra. Marte economizava muito tempo e energia para eles. Como é que estes escritos identificaram corretamente a força gravitacional em Marte era menor que da Terra? Os colonos em Marte odiavam trabalhar lá e eventualmente um dos governantes, Enki, que é extraterrestre, decidiu criar uma classe de seres trabalhadores manipulando o seu DNA. Ele escolheu uma espécie existente de hominídeo e isso tinha o potencial para o sucesso. Assim, eles criaram uma área de procriação conhecida como Éden. Foi aqui que eles criaram uma nova espécie especificamente projetada para minerar ouro. Eles combinaram o DNA hominídeo com o seu próprio DNA e o resultado foi o começo da humanidade. Os novos seres eram híbridos, mas eram estéreis e incapazes de se reproduzir. Depois de vários fracassos, eles finalmente conseguiram uma nova raça chamada de Adanu, os quais foram os primeiros humanos. O seu número se multiplicou rapidamente e isso é o que a Bíblia original diz.
A Bíblia moderna foi plagiada desta Bíblia. Mas por que é que esta informação foi emitida? Esta é uma pequena parte da história da criação. Ela foi esculpida em pedra há quase 5.000 anos. Como é que todas estas palavras podem ser explicadas? Mas será possível negar a existência destes escritos? Eles são autênticos e foram traduzidos por numerosos estudiosos, uma tarefa que levou 3 décadas, e é isso que eles afirmam. Mas certamente não é o que as religiões e os governos necessariamente querem ouvir. A Bíblia Suméria até revela a causa do grande dilúvio. Fomos levados a acreditar que o dilúvio foi o resultado de Deus ficando com raiva ou um aquecimento global por centenas ou até milhares de anos. Mas este não foi o caso. Eles explicaram que há muitas dezenas e dezenas de milhares de anos atrás, quando o seu planeta passou pelo nosso sistema solar, uma enorme força foi exercida na Terra que causou o desmoronamento e deslizamento da plataforma de gelo da Antártica para o oceano. Especialistas na área nos dizem que os alienígenas ou deuses, os Anunnaki, não causaram este evento climático, mas poderiam tê-lo evitado. Eles optaram por não intervir, porque naquele tempo a humanidade estava em toda a parte e estava fora de controle. Nessa confusão, eles escolheram deixá-los morrer e depois recomeçar. Enki, o médico, o cientista e criador da humanidade, alertou Ziausutra sobre o dilúvio que se aproximava. Ziausutra foi a pessoa que foi renomeada como Noé alguns 1000 anos depois. Eles disseram a ele que ele e toda a sua família deveriam coletar amostras de DNA de todas as espécies de animais e plantas para preservá-los para a vida após o dilúvio. A história fica ainda mais fantástica, mas envolve muitos outros detalhes para abordar neste vídeo. Autores e cientistas como Zachariah Sitchin e Michael Tillinger nos oferecem histórias muito mais precisas e detalhadas de uma nova realidade. Se você quer ver todos os detalhes, tenho um vídeo espetacular aqui em cima. Continuando, o bom da ciência é que ela busca a verdade por meio da descoberta e da prova. A religião busca a obediência cega, reivindicações infundadas que carecem de lógica e em seguida demandas sob ameaças que todos os seguidores acreditam. Então, isso não nutre espiritualmente de forma alguma. Ela reprime verdades que poderiam ser imensamente benéficas para a humanidade e para todas as espécies e seres da Terra. Se esta informação finalmente for universalmente aceita, as principais religiões poderiam facilmente cair. É surpreendente que nós, como sociedade global, tenhamos liderado nossas vidas diárias sem qualquer consideração da existência real de extraterrestres. No entanto, a evidência está por toda a parte. Mas o mundo parece bem com esta negação mundial. Nós atuamos com cepticismo porque os nossos governos dizem que eles não existem. Portanto, eles não existem. Mas mais cedo ou mais tarde iremos obter a evidência definitiva de que eles estão de facto aqui. Você acredita que os alienígenas criaram os humanos? Ou você tem uma teoria diferente? Por favor, certifique-se de deixar os seus comentários abaixo. Se vocês gostaram deste vídeo e querem ver mais vídeos como este, se inscrevam no nosso canal, curtam o vídeo para nós sermos ajudados a encontrar mais pessoas como você. Sinta-se livre para deixar um comentário e sugerir qual teoria você gostaria de ver a seguir. O meu nome é Rui Ladivino, agradeço o seu apoio e, como sempre, obrigado por assistir.